qual é o subsetor de fundos imobiliários que está mais vantajoso. Muita gente comprou fundos de papel há algum tempo atrás, me parece não está tão vantajoso assim. Me parece que os fundos de tijolo de lajes corporativas estão ainda muito baratos. Vocês têm essa mesma percepção que eu ou não? Então, se construir um AAA na Faria Lima hoje estar mais caro 15% do que há 12 meses atrás, o preço do que está pronto tem que fazer esse catch-up também. Né? Quando isso vai acontecer com a reavaliação de ativos? Os próximos laudos precisam já começar a refletir de alguma maneira isso daí. Esse P sobre VP ele pode arrumar duas coisas, né? Um é o P mudando, é o preço mudando, o outro é o VP mudando, né? Exato. Existe muita reavaliação de patrimônio para baixo, assim? Vocês já viram alguma coisa desse tipo? Cara, eu queria falar um pouco mais sobre fundos imobiliários, que sempre que eu abro pergunta lá no meu Instagram, não sigam, @LucasPitt, não façam isso. Sempre me perguntam qual é o subsetor de fundos imobiliários que está mais vantajoso. Muita gente comprou fundos de papel há algum tempo atrás, me parece não está tão vantajoso assim. Me parece que os fundos de tijolo de lajes corporativas estão ainda muito baratos. Vocês têm essa mesma percepção que eu ou não? Vamos lá. Mais uma vez, dentro da caixinha, porque a gente tem estrutural de cada caixinha. Então, em um determinado momento, eu vou escolher quantos por cento eu quero em fundo imobiliário. 15, 20, 25, cada um eu tenho 33, você vai olhar. 1/3 da minha carteira é fundos imobiliários. Eu acho que pode ser quase 1/3 da minha carteira. Você não está rebalanceando? Um pouco menos. Não, porque eu tenho imóvel também. Imóvel pesa muito, que é muito caro. Danado. O que você tem? Hotéis? Tem alguma coisa aqui em Alphaville, Xarão? Tô procurando, hein? Ainda não. Subiu muito. Alphaville acho que vai dar uma queda. E eu tenho imóvel na praia, cara. Caramba. Subiu uns 20, 30% em um ano e pouco. Caramba. Eu já tô vendendo. Valor alto. Legal. Aí eu jogo para FIIs e aí eu vou ter dividendo o resto da vida sobre esse valor. E aí no próximo ciclo de crise, eu compro de novo um na planta. Eu comprei um na planta em 2002 na planta, na realidade. Ali final de 2015 e 2016, no auge da crise, um deles me deu 100% de imóvel na planta na praia. Você já vendeu ou não? Esse de 100%, sim. Os dois eu já vendi. Um eu não ganhei muito, não. No outro eu ganhei 100%. E esse eu já comprei pronto, usei um tempo. Vou ganhar talvez uns 15% líquido, porque taxa na compra, na venda, você tem que botar TBI. Taxa uma porrada de coisa. Mas voltando ao tema, então eu talvez chegue a uns... Juntando imóvel e FII, eu tenho mais de 30%. E até o que você colocou, Pitt, este momento para fundos imobiliários está dando uma janela de oportunidade onde você pode travar um yield muito alto para os próximos anos, né? Concorda, Ricardão? A turma que está dormindo no ponto, a hora que a cota começar a subir e que esse yield proporcional chegar a 5%, 6% ao ano, vai todo mundo reclamar, porra, é pouco. Podia ter travado em 10. É pouco porque você deixou para alocar agora que ele está 5 ou 6. Se você vem fazendo seus aportes recorrentes, você já comprou e conseguiu pegar yield de 9, de 10, de 8, porque a gente teve oportunidade, está tendo oportunidade de tudo isso daí. Olhando setorialmente, eu concordo que dentro de lajes corporativas você tem muita coisa que tem preço interessante. É óbvio que essa subidinha que deu em agosto, às vezes deixa um gosto na turma de será que eu perdi o bonde? Aquela síndrome do corno, né? Será que eu sou o último a saber? Tô entrando na falo, fique tranquilo, a gente só saiu do alçapão do fundo do poço. O fundo do poço tinha um alçapão, a gente estava lá. Então a gente saiu do alçapão. Agora a gente está ali no fundo do poço. Isso é uma viagem. Vamos supor que fosse um avião, esse mercado de fundos imobiliários. Você já perdeu o assento na primeira classe, né? Você pode vir com a gente na viagem ainda, mas a primeira classe já foi, porque você perdeu 10 a 15% de rentabilidade. Isso em fundo imobiliário é muita coisa. É bastante. Porque essa semana o IFIX ele voltou para 3 mil pontos. 3 mil pontos. Ele voltou para 3 mil pontos. A última vez do IFIX em 13 mil pontos foi exato na semana anterior ao fecha-tudo da pandemia. Isso. No comecinho de março. Foi o comecinho de março, a última vez que ele tinha batido 3 mil pontos. Aí ele afundou
e ficou lá esperando, suplicando, me comprem. E nós batemos agora 12 semanas de alta. 12 semanas de alta seguidas do muita IFIX. coisa, cara. O mercado e o mercado tava de graça, a gente falou aqui, eu venho falando também no meu canal, né? Quer dizer, as pessoas esperam o negócio se valorizar para que elas fiquem confortáveis de comprar, mas aí a oportunidade já passou. E tem muita coisa que ainda não está perceptível, mesmo nas cotas patrimoniais dos fundos. Por exemplo, olhando para Lages, a gente vê que a gente veio de um período em que a inflação da construção foi elevada. O INCC. Exato. E você observa o valor patrimonial dos fundos, né? Eu não estou olhando nem para a cota de mercado, eu estou olhando para o patrimonial, né? Que é o contábil. Ele ainda não reflete efetivamente todo esse aumento do custo de reposição do ativo. Quanto é que custa para eu construir esse ativo do zero? Isso ainda não está refletido ali. E vai ter que bater em algum momento, porque é algo parecido com o que aconteceu com o carro usado e o carro novo. O preço do carro novo andou e o preço do carro usado que você olhar e fala, pô, tem que ficar quietinho, né? O que tem a ver que o aço andou? Pô, tem que ficar quietinho. Não, o preço do carro usado andou também. Por quê? Porque ele é o substituto natural. Então, se construir um AAA na Faria Lima hoje estar mais caro 15% do que há 12 meses atrás, o preço do que está pronto tem que fazer esse catch-up também. Né? Quando isso vai acontecer com a reavaliação de ativos? Os próximos laudos precisam já começar a refletir de alguma maneira isso daí. É óbvio que você tem a questão de o juro está mais alto, então meio que contrabalanceia isso daí, porque no desconto do fluxo de caixa você tem uma taxa maior, isso machuca o valor presente. Mas em algum momento essa inflação, porque a inflação já deu, a inflação é catraca de ônibus, né? Passou e um abraço, ela não volta, né? Foi. Então isso vai bater lá no preço do ativo. Já a taxa de juros subiu, mas daqui a pouco ela vai inflexionar. Então você tira esse elemento dos laudos e aí ele vai refletir esse aumento que teve. Mas eu quero chamar a atenção... O Charles queria uma data. Isso aqui ele queria uma data e um horário, que ele vai te cobrar em outro podcast. Ele vai cobrar 15 minutos antes. Alguns fundos já têm laudo de avaliação no final desse ano. Eu entendo que eles já vão começar a refletir de alguma maneira isso daí. É uma reavaliação patrimonial, sim, é isso? Todos os anos os fundos de tijolos são obrigados a reavaliar no seu exercício fiscal. Tem fundo que o exercício fiscal é dezembro, tem fundo que o exercício fiscal é junho. Então eu entendo que o pessoal agora, que é exercício fiscal final do ano, já começa de alguma maneira a refletir isso. E a turma que vai fazer o exercício fiscal no próximo junho, né, 2023, esses com mais intensidade. Por quê? Porque o juro à frente, a gente já vai estar vendo um cenário. Se não já está, o primeiro corte está aí na boca de, né? Mas voltando aos setores, eu quero chamar atenção para mais dois. Primeiro, o setor de fundos. Porque se é uníssono que a gente tem ótimas oportunidades em diversos fundos imobiliários, inclusive lajes corporativas, ora... Quando eu olho para os fundos de fundos, se eles estão com desconto, então eu estou comprando 2 vezes o desconto. Né? Porque apesar de pagar 2 vezes a administração, digamos assim. Isso daí, eu costumo dizer que às vezes as pessoas, elas olham para determinada coisa, quando beneficia ela está super feliz. Mas na hora dela pagar essa conta, aí ela fala, eu não quero. Ora... O que você prefere? Você prefere ganhar 30 e pagar 2 taxas de administração? Mas você ganhou 30. Veio para o teu bolso 30. Ou você quer ganhar só 20 e pagar uma taxa de administração? É por isso que eu fiz assim, com bastante eu quero os 30. Se eu vou pagar 2 taxas, 3 taxas, 4 taxas... Eu quero saber o percentual do yield. Pronto. Que é o que efetivamente vem pro bolso. Eu quero o retorno total do meu bolso. Se ele é maior... Ótimo, né? Perfeito. Não importa quantos eu paguei no meio do caminho. Lógico. Né? Mas tem que ser maior, óbvio. Sim, lógico. Então eu vejo que os fundos de fundos oferecem essa oportunidade. E dentro de fundo de papel, que é abraços rejeitados, tá todo mundo jogando fundo de papel na desgraça agora, né? Por conta dos meses de deflação. Como se fôssemos viver em deflação para sempre. Então a pessoa faz um investimento olhando um horizonte de 5, 10 anos... E por conta de uma deflação de 3 meses, ela desmonta a posição em fundo de papel que ela pagou 102, 103, 105 a cota, há um ano atrás talvez, vendendo agora R$ 90, R$ 91, R$ 92. Por conta de 3 meses de deflação, sendo que o fundo cumpriu o papel dele. Ela está devolvendo tudo que ela ganhou de yield, né? Ela ligou o algoritmo da pobreza. Né? Ela comprou lá em cima e está vendendo aqui embaixo. Esse é legal do valor patrimonial, porque tem um critério que acho que deve estar entre os primeiros da pessoa física, que é P sobre VP. E aí, se o preço sobre o valor patrimonial ele está acima de 1, a galera já não compra, né?
Fora que, esquecendo que, pô, existe a possibilidade de você ainda você enxergar que naquele fundo que ele vai um pouquinho mais adiante. Por quê? Porque o patrimonial pode estar defasado. Você tem que observar, da mesma forma que nem tudo que tem o P sobre VP abaixo de 1 tá de graça. Não, tem coisa lá que vai ficar abaixo de 1 bom. Pode estar abaixo de 1. Tá 0,80, por exemplo, mas tá com uma vacância de 50%, porra, não é um bom negócio. Uma praça mega difícil, não é um bom negócio. Não vai alugar, não é bom negócio. Esse P sobre VP, ele pode arrumar duas coisas, né? Um é o P mudando, é o preço mudando, o outro é o VP mudando, né? Exato. Existe muita reavaliação de patrimônio para baixo, assim? Vocês já viram alguma coisa desse tipo? Olha, como eu já fiz gestão de portfólio de tijolo mesmo, comercial, então eu já tive um relacionamento com essas casas que fazem os laudos, né? E obviamente você vê que essa turma, ela tem, eu diria que uma certa dificuldade de tirar valor do ativo. Eles sempre enxergam com mais facilidade o ativo ganhando valor do que ele perdendo valor. Mas cedo ou tarde a realidade bate a porta. Então quando você faz um laudo de avaliação, porque tudo é questão de premissa. Tem um monte de premissa ali. Você mexeu uma premissa de lugar, 10% no valor presente do ativo, para cima ou para baixo. Você mexeu outra premissa, 5%, para cima ou para baixo, é tudo premissa. Então, taxa de desconto é a premissa de maior sensibilidade. Então, você desconta um fluxo de caixa de 10 anos a 8%. Você pega esse mesmo fluxo de caixa e desconta a 7% ou a 9%, teu valor presente é outro. Eu já fiz laudo de avaliação do mesmo imóvel. Os avaliadores, 3 avaliadores diferentes, tinham acesso aos mesmos dados, fizeram no mesmo momento a avaliação. Da menor para maior, eu tinha mais de 25% de diferença. Do menor valor para o maior valor. É um gap gigantesco ali entre uma coisa e outra. Alguém errou? Pode ser compra... Premissas diferentes. São as premissas diferentes. Você pode questionar a premissa, mas ninguém errou no final da conta. Então você tem que ter essa sensibilidade de observar as premissas também e entender o que está mais aderente à tua expectativa de futuro.